Olá, bem-vindos ao Alomorph. Os indígenas do Brasil falavam hebraico antigo, hebraico arcaico? Não. Esse é um vídeo de algum documentário e que faz essa afirmação um pouco bizarra. Vamos ver por que isso não faz nenhum sentido. Bom, para começar, isso é uma impossibilidade geográfica, antropológica, histórica, né? Porque isso se baseia naquela ideia um pouco antiga das supostas tribos perdidas de Israel, que muitas dessas pseudo-coisas se aproveitam, como aquela coisa do israelismo britânico, enfim. Porque, na verdade, nós sabemos que as tribos de Israel, depois do domínio sírio, elas foram para a Judéia, por isso que teve um boom de população naquele tempo. Mas eu não vou focar nessas questões antropológicas e históricas e arqueológicas, vamos falar da linguística da coisa. No vídeo, ele fala de um suposto desespero dos padres jesuítas que chegaram no Brasil por perceberem que a língua indígena era parecida com a língua hebraica. Mas isso não faz sentido, porque a língua que os jesuítas se encontraram era o tupi, e não as línguas indígenas, isso que soam diferente uma da outra. Então, esse é o primeiro ponto. É uma generalização um pouco injusta. Até porque, como eu já falei nesse outro vídeo, nós temos centenas de línguas indígenas hoje em dia no Brasil. Imagina naquela época. E nós sabemos como era o hebraico mais antigo. Na verdade, nós conseguimos reconstruir até antes disso. Nós conseguimos reconstruir, por exemplo, a língua que deu origem ao hebraico, ao árabe, ao aramaico, que nós chamamos de o proto-semítico. Tem vídeo sobre o aramaico também. E o ramo semítico faz parte de uma família ainda maior, que é a família afroasiática, onde também está o egípcio antigo. Todas essas línguas têm um parente em comum. Tem mais sobre isso no vídeo sobre a origem das línguas. E também, agora só focando no tupi, né, uma das línguas de uma das famílias indígenas do Brasil. Inclusive tem vídeo sobre o tupi antigo também. E nós sabemos que a família tupi vem de um ancestral comum que nós chamamos de proto-tupi, proto-tupiano, que é uma língua que provavelmente era falada lá por 3000 a.C. Agora, o tupi, esse proto-tupi, era totalmente diferente, há 3000 anos, do que estava acontecendo nas línguas semíticas, também há 3000 anos. Totalmente diferente. Mas daí no vídeo ele fala sobre como soava parecido. E soar parecido é uma coisa muito comum, porque muitas línguas do mundo soam parecidas. Porque afinal o nosso aparelho fonador é o mesmo. Muitas línguas têm só 5 consoantes, algumas mais, como a nossa, algumas menos até. Mas grande parte tem 5. Fonologias parecidas, como a do japonês, do basco, de muitas línguas austronésias. É só muito parecido, muito comum, muito fácil duas línguas soarem muito parecidas. Por isso que nós confundimos muitas vezes. E é claro que quando nós queremos provar que duas línguas são relacionadas, nós temos que fazer coisas mais importantes do que só ver a fonologia. É uma prova muito rasa. Afinal, coincidências acontecem o tempo todo. Nós precisamos olhar também para outros aspectos muito importantes, se não mais importantes, para classificar línguas, que é a questão da gramática em si, né? Morfologia, fonologia e, é claro, vocabulário em comum, que são coisas que nós encontramos em todas as línguas da família tupiana e em todas as línguas semíticas e afroasiáticas. Bom, o vocabulário eu já adianto. O vocabulário do hebraico e do tupi e de todas as línguas tupianas é totalmente diferente do vocabulário de qualquer língua semítica. Tipo, as correspondências, a não ser que você force muito, são nulas. Então vamos direto para a gramática. Ok, então antes da gente ir para aspectos morfológicos e fonológicos, vamos ver primeiro só um básicozinho da fonologia de coisas que distinguem bastante. Nós temos, no inventário do tupi, consoantes com pré-nasais como mba, nda, nga. Não temos a l. A ordem natural mais comum do tupi é SOV. Os verbos se conjugam no início, se mudam para vários modos e formas. Nós temos pós-posições, então, ao invés de preposições, o tupi tem pós-posições, como se ele colocasse essas preposições depois do nome. O tupi não declina para o plural, igual ao mandarim, igual ao japonês. Não tem gênero,
igual muitas outras línguas. E essas coisas são coisas em comum até com várias outras línguas dessa família. Agora o hebraico. No hebraico nós não temos esse bandanga, nós temos o lã, nós temos vários sons com a garganta como r, que são bem característicos da família. O árabe também tem, o egípcio antigo, o que mostra que o antepassado do hebraico já tinha também. A conjugação dos verbos do hebraico são bem diferentes do tupi, varia para tempo e modo, e pessoa, número e gênero, que é uma característica bem marcante das línguas semíticas. Até no episódio sobre o aramaico eu falo disso. O hebraico usa preposições, como o português. Os nomes mudam para número, então eles têm singular, plural, e eles mudam para uma coisa também chamada estado. O hebraico tem 2 gêneros, masculino e feminino, também como o árabe, característico da família. E hoje em dia o hebraico é SVO, mas o hebraico bíblico é VSO, também 2 ordens totalmente separadas. E essas coisas são muito comuns a outras línguas da própria família do hebraico. Então note que essas 2 famílias têm características bem diferentes, e isso são só algumas delas. Então só de ver essas coisas já dá pra ver que isso é delirante. Até as línguas indo-europeias parecem ter algumas coisas mais em comum do que com as semíticas do que com as línguas tupianas lá do outro lado. E nós sabemos também que os indo-europeus não são descendentes dessas tribos de Israel, qualquer coisa assim, porque mesmo antes disso acontecer, nós já sabíamos onde os indo-europeus estavam, nós já sabíamos onde os tupianos estavam. Então esses povos coexistiram por muito tempo em estágios muito anteriores. Agora, a conexão entre eles até hoje é desconhecida, mas provavelmente ela é muito mais antiga do que essa história. Não existiam tribos de Israel ainda, não existia português, não existia tupi, não existia hebraico. Era algo muito mais ancestral. Depois ele fala a história de um tal rabino provençal que disse que uma das tribos de Israel teria ido para uma ilha chamada Brasil. Bom, eu não achei nada a respeito disso, mas mesmo assim isso me lembra muito aquela coisa da Brasil. Não sei como era a pronúncia do irlandês nessa época, perdão, mas é uma ilha fantasma, uma ilha mítica, que aparece em vários mapas antigos e que fica ali do lado da Irlanda mesmo, né? Mas o nome é coincidente, na verdade, porque o nome Brasil foi dado muito depois por causa do pau-brasil, né? Um pau de fazer pau de brasa, né? Brasil. Porque antes disso, até o Brasil teve outros nomes, como Terra de Veracruz, e os indígenas não chamavam Brasil de Brasil, obviamente, né? Porque eles não falavam português. E é claro que isso não é feito para ofender a fé de ninguém. São fatos linguísticos, arqueológicos que nós temos e que são como o mundo é. Então, é isso. E se você gostou desse vídeo, curte-o, compartilha nas redes sociais, segue também o Alomorph nas redes sociais, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber notificação de quando sair vídeo novo. Comenta qualquer coisa aí embaixo, qualquer dúvida, qualquer dica, qualquer questão. Segue o Alomorph no Apoia-se, dá uma olhada. E como sempre, salve!